Novos conceitos foram introduzidos em One Piece no arco de Elbaf, como por exemplo o Maki, a energia demoníaca de Imu-sama. E em meio a alguns novos elementos, aos olhos bipolares de Gunko, que à primeira vista pareciam só uma heterocromia padrão, mas após o passado do Brook, trazem uma promessa de grande importância devido à possibilidade de seu despertar, algo que a gente vai explicar ao longo do vídeo. Mas curiosamente, esses olhos não são os únicos que se destacam na Terra dos Gigantes. O próprio príncipe da região, Loki, possui uma característica muito marcante em seu olhar que se assemelha aos olhos de uma serpente, ou melhor, de um dragão. E em meio aos seres mais poderosos que ali se apresentam, também há Imu-sama, cuja característica principal sempre foram seus olhos, mas que agora, além de terem uma evolução em seu design, ganham ainda mais relevância devido ao fato de que Eiichiro Oda faz questão de esconder seu olho esquerdo, mas não só isso. A testa de Neronaimu permanece oculta até agora. E em meio a tantas possibilidades e poderes oculares em One Piece, sabemos que um é verdade. O terceiro olho da tribo dos Três Olhos concede capacidades especiais ainda pouco exploradas, e quando despertado, o usuário se torna capaz de ouvir a voz de todas as coisas, uma habilidade cuja magnitude ainda será explorada. Com todos esses elementos convergindo no arco de Elbaf, com o autor da obra criando precedentes para poderes oculares dentro do mundo de One Piece, surge uma pergunta. Será que o olho esquerdo de Roronoa-Zoro esconde um poder oculto? Nesse vídeo, vamos explorar todas essas possibilidades, além da importância e os poderes dos olhos em One Piece, culminando no maior mistério do futuro melhor espadachim do mundo. Quer entender os poderes da Gunko? Quer ver como isso se relaciona a Imu-sama? Quer perceber detalhes muito interessantes sobre o Príncipe Loki de Elbaf? Então vem comigo nesse vídeo, mas não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, e é isso. Eu sou o Lip e simbora agora para mais One Piece. O conceito de poderes oculares em One Piece começa de fato na tribo dos Três Olhos, principalmente com a Purin, quando somos apresentados à ideia de que ela pode despertar a capacidade de ouvir a voz de todas as coisas. E é exatamente a partir desse precedente que os olhos da princesa Shuri se tornam ainda mais interessantes, pois é no capítulo 1186 que somos apresentados à ideia de que não se trata apenas de uma peculiaridade, mas sim olhos que acompanham uma certa linhagem renomada da família Memoir, e claro, também envolvem a possibilidade, tal como a tribo dos Três Olhos, de despertar. Mas aqui a gente não sabe exatamente o que esse despertar significa. Ao meu ver, o cenário que estava sendo construído em Hesperia era o seguinte: o Cavaleiro de Deus Gurou queria expor a filha a um evento de alta carga traumática, fazendo com que ela despertasse a habilidade ocular, visto que normalmente esse tipo de circunstância impactante é o que provoca a evolução desse tipo de poder. E a verdade é que deu certo, e a Gunko já despertou seus olhos, mas eu acho que quase ninguém reparou. Diferente de todos os Cavaleiros de Deus mostrados até agora, a Gunko apresenta uma peculiaridade que vai muito além do olhar. Enquanto todos nessa categoria envelhecem, ela parece imortal. O próprio Figarland Garlin talvez seja o melhor exemplo disso. A Shuri, há mais de 60 anos, tem a mesma aparência que vemos agora, enquanto o antigo comandante supremo dos Cavaleiros de Deus mudou muito desde God Valley há 38 anos atrás até os dias de hoje. E vale lembrar que o Garlin é um figurão dentro dos Cavaleiros de Deus há muito tempo, sendo até comandante supremo. E aqui muito pode se especular que a Gunko tenha, por exemplo, o mesmo contrato que os Gorosei para permanecer viva e não envelhecer um único ano sequer, mas são condições muito diferentes. Todos os Gorosei receberam a capacidade de não envelhecer já quando eram velhos, tanto que todos são idosos, talvez com exceção do Júpiter, que parece um pouco mais novo, mas está longe de ser jovem como a Gunko. E a gente consegue estender essa observação até para fora das páginas do mangá.
O Oda brinca com destinos onde tudo deu certo e onde tudo deu errado, sempre mostrando que a idade de uma mulher pode ser conservada se a vida dela caminhar da maneira que ela deseja. Mas esse obviamente não é o caso da Gunko, que tem 77 anos, parece uma jovem, mas tem uma vida muito diferente do que de fato ela deseja. O fato é que a juventude da princesa Shuri é outro elemento super específico da personagem. Então, se juntarmos isso à ideia dos seus olhos, é muito possível que seu poder ocular tenha a ver com sua longevidade, algo que certamente chamaria a atenção de Nerona Imu. E aqui temos outro personagem cujos olhos também se destacam e podem estar ligados à própria Gunko. Desde a revelação de sua aparência, um detalhe tem deixado os leitores de One Piece muito instigados. Imu não revelou seu olho esquerdo e tampouco sua testa. Uma das possibilidades é que ele tenha um terceiro olho tal como a tribo dos Três Olhos. Mas outra opção que ganhou muita força recentemente é que, apesar de uma estrutura ocular bem diferente das demais, o olho esquerdo de Imu seja de uma cor diferente, mais especificamente, um olho azul. Ou seja, o Rei do Mundo teria olhos bipolares como a Gunko, e se juntarmos isso à especulação feita momentos atrás, teremos então a justificativa para sua imortalidade. A teoria mais comum e aceita, e que eu acho super válida, até pelas palavras de Ivankov, é que Imu tenha sido o alvo da cirurgia da juventude perene do antigo usuário da Ope Ope no Mi. Mas a verdade é que, como já ficou claro com o Maki e outros novos elementos, a gente não sabe todas as fontes de poder desse mundo. A gente não sabe de diversos mistérios antigos e misteriosas habilidades que datam desde o século perdido. Então pode ser, de fato, que exista outro caminho para a imortalidade. Então, no que diz respeito aos poderes oculares de Imu, pode ser que ele esteja escondendo um terceiro olho, que lhe confere a habilidade de ouvir a voz de todas as coisas, que pode até ser um dos caminhos para tamanho entendimento do mundo e poderes únicos que ele possui. Ou, que ele realmente possua olhos bipolares e através deles consiga a tão sonhada imortalidade. Inclusive, se a juventude permanente da Gunko for um poder inerente dela e não conferido por Imu, a gente já consegue enxergar bem melhor um cenário em que ela rompa sua serventia ao soberano do mundo sem sofrer as consequências, como por exemplo Santi J. Garcia Saturno sofreu, ou até mesmo o próprio Rei Harold, que devido ao controle imposto por Imu, precisou ser morto por seu filho Loki. Curiosamente, outro personagem do arco de Elbaf, cujos olhos se destacam. Dentre todos aqui mencionados, os dele eu enxergo de maneira diferente. Na minha visão, a principal função deles não é conceber um poder oculto específico, mas definir o lugar que esse personagem ocupa dentro da narrativa. Devido à sua aparência, ele é recriminado, temido e isolado desde o seu nascimento. Eiichiro Oda usa os olhos do Loki como uma ferramenta narrativa para colocar o Príncipe dos Gigantes em uma condição específica que vai fazer do personagem um dos melhores já criados na obra. É um elemento que justifica a maneira como o mundo passou a enxergar ele, moldando toda a sua trajetória. Mas, por mais que eu acredite que essa seja a principal função de seus olhos, há algo aqui que não pode ser negado. Eles são extremamente únicos. É uma peculiaridade do personagem. E se usarmos a mesma lógica aplicada para Gunko, essa singularidade dificilmente estaria ali apenas por estética. Por isso, eu diria que o outro elemento singular do Príncipe dos Gigantes é ser simplesmente a representação de Nidhogg. É ser o escolhido pela fruta lendária de Elbaf. Então é como se os olhos do Loki fossem uma marca do destino, um sinal de que aquele nascimento carregava um propósito muito maior. Então, no caso do Loki, eu não diria que há um poder ocular especial como nos casos da Gunko e de Musama, mas sim uma marca diferente.
Tal como o poder de Poseidon desperta na princesa sereia destinada, que carrega um papel que atravessa gerações, Loki pode ter nascido com esses olhos por também carregar um papel de suma importância, que atravessa gerações. Então, essa condição extraordinária, seja de ter os poderes de Poseidon ou os olhos serpentinos, não é algo aleatório. Ela anuncia quem aquela pessoa está destinada a se tornar. Os olhos não lhe conferem um poder, mas um indício de que ele também nasceu marcado por um destino específico. Então, no caso do Príncipe dos Gigantes, eu não diria que existe um poder ocular especial como acontece com Gunko e Muzama. Eu diria que os seus olhos representam uma espécie de selo. Antes mesmo de herdar a fruta lendária de Elbaf, o Loki já carregava em seu próprio corpo um sinal de que ele ocuparia um papel decisivo na história do mundo. E, ironicamente, foi essa marca, que fez todos enxergarem como um monstro, conduzindo sua vida exatamente pelo caminho que o transformaria no homem capaz de representar Nidhogg e, de alguma maneira, trazer o amanhecer ao lado de Nika, hoje representado por Monkey D. Luffy. E aqui, claro, há outro personagem que vai estar ao lado do garoto do chapéu de palha nesse momento tão especial e que precisa entrar nessa conversa. Esse é Roronoa Zoro. Desde que ele retornou do time skip há mais de 15 anos, o olho esquerdo fechado do espadachim é uma das maiores discussões da comunidade de One Piece. Alguns acreditam que ele esconde um poder especial, outros imaginam que a cicatriz tenha sido consequência do treinamento com o Mihawk. Durante muito tempo, eu nunca comprei a ideia de que existisse algum poder oculto nesse olho. Sempre me pareceu mais provável que a cicatriz fosse consequência do treino com olhos gavião, talvez para condicionar o uso do Haki da observação ou até o resultado de um momento em que o Zoro ultrapassou seus limites, acabou surpreendendo o Mihawk por um segundo e a resposta do maior espadachim do mundo foi mais agressiva do que ele próprio imaginava, fazendo assim um ferimento grave no olho do Zoro. Para mim, a explicação sempre caminhou por esse lado mais concreto e menos fantasioso. Mas o contexto da história vai evoluindo e mudou bastante. O Oda realmente está dando atenção especial aos olhos de determinados personagens, o que torna difícil ignorar que o olho esquerdo do Zoro está ali, oculto, ainda sem explicação. E como ele tem toda essa ligação com poderes demoníacos que vem ganhando cada vez mais destaque devido às habilidades de Muzama, pode ser que exista algo selado ou preso ali dentro de alguma forma. Eu acho que diferente de todos os exemplos que a gente levantou aqui com a Gunko e Muzama e Loki, a gente sabe como era o olho original do espadachim e sabe também que ele não tinha nenhuma peculiaridade como esses outros três, que são olhos realmente muito diferenciados. Então eu fico mais com os pés no chão, ainda acreditando ser algo mais relacionado ao treinamento com o Mihawk, mas também entendo que há muita coisa no Zoro que precisa ser justificada. O Ashura é um poder que vai além do Haki, é uma energia espiritual que podemos chamar definitivamente de peculiar. E essa conexão com o inferno, as habilidades demoníacas e até a própria visão da morte diante do personagem são de fato características e acontecimentos muito específicos do personagem e por isso muito suspeitos. Eu diria que, assim como eu mencionei no decorrer desse vídeo algumas vezes, tudo isso que envolve o Zoro são características muito peculiares. E enquanto esses mistérios ainda precisam ser explicados, o olho do Zoro continua lá, em meio a tudo isso, como uma incógnita sem resposta, tal como esses elementos mencionados. E você, acredita no despertar do olho esquerdo de Roronoa Zoro? Deixa nos comentários, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal e a gente se vê num próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu!